é James Carvalho Martins, eu sou um servo de Deus, tenho um ministério de ensino e eu gostaria de dar sequência ao tema que nós temos, um tema sobre edificação, e o título da palestra de hoje seria a santificação. A santificação é a garantia de que a salvação é eterna, sim. A salvação é eterna para os que obedecem. Por isso eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 5, falando sobre Jesus. Ele fala, e tendo sido, Hebreus 5:9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a salvação é eterna para os que obedecem. Nós vimos, já falamos na palestra passada sobre este assunto, e ainda em complemento eu gostaria de falar sobre a eleição. O que é ser eleito? Ser eleito é permanecer em Cristo, é permanecer fiel. Os irmãos podem, ou o irmão pode perceber, abrindo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, o apóstolo está falando para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. O apóstolo Paulo chamou de anjos eleitos. Ora, por que esses são chamados de anjos eleitos? E os anjos caídos? Por que eles não são mais eleitos? Porque eles não guardaram o estado original. Como diz Judas, no versículo 6. Judas falando sobre esses anjos. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, Deus tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E o apóstolo Pedro fala que eles, 2 Pedro 2, versículo 4 diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, Tártaro, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Bom, então aqui nós temos por que esses anjos que não guardaram o estado original, por que eles deixaram de ser eleitos? Perderam a eleição, porque não permaneceram fiéis, seguiram a rebelião de Lúcifer. Nós temos, já falamos sobre isso, Isaías 14 e Ezequiel 28, nós temos duas informações a respeito daquele querubim rebelde que pecou, que não quis ser igual a Deus e foi colocado, e Lúcifer com o seu terço, de acordo com Apocalipse 12, com o terço rebelde, eles foram colocados nesse inferno, entre aspas. Tártaro é diferente do inferno Hades, lá de Lucas 16. Outro dia nós poderíamos entrar nesse assunto. Onde estava esse Tártaro? Se estava no céu, se estava embaixo da terra, não é? Nós vamos poder falar sobre isso. A verdade é que eles foram lançados por Tártaro, e pelo fato da rebelião, como consequência da rebelião, isto é, perderam a fidelidade, perderam a eleição. Por isso Paulo fala: conjuro-te, né? Conjuro-te perante Deus e os anjos eleitos. Então, anjo é eleito, os 2/3 fiéis, os 2/3 que permaneceram fiéis, são chamados de eleitos. Os outros não. Bem, então, nós queremos dar início a essa santificação, e vamos ler em 1 Pedro capítulo 1, a necessidade dessa obediência, a necessidade dessa permanência numa vida de íntima comunhão com Deus,
Isso não pode, não é obrigado, não é obrigatório. Isso é decorrência do amor, não é? Quando nós entendemos que Deus, João fala que Deus nos amou antes da fundação do mundo. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando nós temos esta percepção da cruz, do sacrifício do Senhor Jesus, quando nós verdadeiramente entramos, nos aprofundamos no mistério da cruz, nós avaliamos, quando na memória, ao participar da mesa do Senhor, quando nós mergulhamos profundamente no mistério da cruz, o que levou o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, se abrir mão da sua deidade absoluta, da sua onisciência. Ele guardava a majestade da deidade, mas ele abriu mão da onipotência, né? Da onisciência. Abriu sim. Ele não sabia o dia da vinda dele como homem. Da onipresença, quando ele estava em Jerusalém, ele não podia estar em Nazaré. Ele se reduziu à dimensão humana, tempo e espaço, só que ele guardava a majestade da deidade. Por isso, ele não julgou uma usurpação o ser igual a Deus, embora ele chamasse o Pai maior do que ele e os anjos maiores do que ele. E ele aceitou a adoração do cego, aceitou a adoração da mulher que quebrou o frasco de alabastro, aceitou a adoração do centurião cujo filho foi curado por ele, e etc, etc. Então, o amor é que nos leva à obediência, e essa obediência, João fala, e os seus mandamentos não são penosos. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus que em nós habita. Então, a santificação não é um esforço pessoal para falar, eu vou me tornar santo. A santificação é uma consequência natural do quanto nós amamos o Senhor. Essa é a essência. A essência do cristianismo, a essência do Evangelho é o amor. Deus é amor. De tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou primeiro, vamos amá-lo. E esse amor é resultado do quanto nós nos aprofundamos na sua palavra, de quanto estas letras se tornam vida no nosso interior. A minha palavra é verdadeira comida e bebida, disse o Senhor Jesus. E ele fala, lá em João 6,57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não há esforço para ser santo. Há uma metanoia, há uma transformação. Então vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, o apóstolo Pedro, a partir do versículo 13, o apóstolo Pedro fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1,14. Como filhos da obediência. Olha a obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Velha vida, despojando daquela natureza, né? Não vos amoldeis, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus, através da boca, Deus já falou para o Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. Sede santos, porque eu sou santo. Ué, mas como é que você vai ser santo como Deus é? Ora, nós estamos com a nossa vida cristã
desde o nosso novo nascimento em Cristo, quando passamos pela cruz, o nosso homem interior, que é o resultado do casamento, da entrada do Espírito Santo com o nosso espírito, aquele que Paulo fala em 6, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então o Espírito, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus entra no seu espírito e se torna um. Não expulse. É possível sair? 1 Tessalonicenses 5,19. Se você expulsar, ele vai sair. Não apaguei seu espírito. É bastante coerente. 1 Tessalonicenses 5,19. Então, o Espírito de Deus entra. Agora, a nossa luta, o crescimento do nosso homem interior, que em Adão estava morto, porque estava sem o Espírito de Deus. Quando passamos pela cruz, o Espírito de Deus se une ao nosso espírito, nós somos um com Ele, e agora, pelo alimentar-se ou pelo alimentar-nos da palavra de Deus, como alimento, como água de uma fonte que jorra, que é o próprio Espírito de Deus, o nosso homem interior vai crescendo, Efésios 4, até a estatura de varão perfeito. Então a nossa santificação é um processo crescente, na razão direta de quanto nós nos alimentamos da palavra de Deus, o nosso homem interior vai crescendo e resultando numa transformação. O espírito humano é vivificado pela palavra de Deus, mas a nossa alma, a nossa psique, nós estamos dentro daquela classificação de Paulo, espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5,23. Então o espírito vivificado agora vai começar pelo culto racional, pelo culto lógico da nossa adoração, e o resultado do grande amor lá na cruz do Calvário, vai começar um processo de transformação da nossa psique, da nossa alma, psique, com seus 3 compartimentos: mente, o intelecto, vontade ou desejos e emoções. Então Paulo, Romanos capítulo 12, falando sobre essa santificação que Pedro fala, que Paulo fala, que o escritor de Hebreus 12:14 fala que sem santificação, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, Pedro fala, não vos amoldeis, olha a mesma linguagem. Paulo fala aqui, e não vos conformeis com este século, com este mundo. Conformar é tomar a forma como. Se você tiver um frasco na forma de uma taça, a água dentro vai tomar a forma de uma taça. Se tiver um frasco na forma de um bichinho qualquer, de um elefantinho, ele vai tomar a forma do elefante. Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala aqui que nós não devemos nos conformar com este mundo. Pedro fala que nós não devemos nos amoldar a este, tomar a forma desse mundo. Mas nós temos que ir além, mas Olha, o Paulo usa conformar, tomar a forma com, não conformar, mas prefixo trans quer dizer ir além da forma. Essa é a transformação que ocorre na vida daquele que passou pela cruz do Calvário. Então, nesse crescendo da vida interior, do homem interior, nós estamos numa caminhada até a estatura de varão perfeito, cujo ápice, cujo clímax será, para os que estiverem vivos,
ao toque da trombeta, nós seremos transformados, aquele corpo mortal num corpo da imortalidade, o corpo corruptível no corpo da incorruptibilidade. E os mortos, primeiramente eles, os mortos em Cristo ressuscitam com aquele que foi semeado em fraqueza, ressuscita-se em glória. Aquele que foi semeado em vergonha, ressuscita em poder. Agora sim nós seremos absolutamente santos como santo é o Senhor. Então a nossa caminhada cristã, a nossa santificação, ela é gradual, ela é progressiva, ela está na razão direta de quanto nós nos alimentamos da palavra de Deus, de quanto essa palavra vai gerar vida no nosso interior. Cristianismo é vida, cristianismo não é ter que fazer isso ou fazer aquilo. Isso está relacionado com a religião. Cristianismo é vida. Quando você tem o Senhor, você o ama. Quando você o ama, você se santifica. E sem essa santificação. Por que nós estamos falando muito sobre isso? Porque nós estamos vivendo os dias em que esse assunto já não está mais, quase que não está mais, tomando tanta importância no meio do povo de Deus. No meio da igreja, daquilo que deveria ser a igreja de Cristo. A igreja de Cristo evidentemente não tem nome. A igreja de Cristo se chama igreja de Cristo. Ela é constituída daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como lá em Apocalipse capítulo 7. Quem são esses? De onde vêm? Estes vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para ser participante da igreja do Senhor, daqueles que são chamados para fora, eclesia, chamado para fora, ser chamado para fora do mundo. Portanto, por isso que Pedro fala, não vos amoldeis, né? Pedro fala, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Mas Pedro nos conclama a santificação, porque sem santificação nós não vamos, não é? Aliás, se santifica aquele que ama. E ocorre essa transformação da mente, ou a conversão pelo Espírito, a metanoia. Metanoia é conversão. Conversão é isso. Você está a caminho da zona norte da cidade e você chega no fim da avenida e faz uma conversão e vai para a zona sul. Em Adão nós estávamos por natureza a caminho da separação eterna de Deus. Quando temos um encontro com Cristo, nós temos uma conversão. Nós passamos pela cruz. Quem está em Cristo, nova criatura é. Esse assunto é bastante falado. Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, né, no meio das igrejas ou das denominações, porque a igreja é uma só, das denominações, a nossa também é uma denominação. Nós estamos vendo realmente pessoas santas, aqueles que amam a palavra, aqueles que guardam, aqueles que estão amando a vinda. Não, a semelhança do que aconteceu com a nação de Israel, nós estamos vivendo os mesmos dias. E não se fala muito sobre essa santificação, não é? Então se tergiversa muito sobre esse assunto, fala-se muito sobre filosofia, fala-se muito sobre um Deus provedor, fala-se muito sobre um evangelho sociologizado, atendendo os pobres, os famintos físicos. Sim, nós temos esta incumbência, né? De Isaías 61 ou de Lucas 4. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos pegar
o aspecto espiritual, que é o que conta. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Jesus era o Cristo, o ungido, o Messias, o Hamashiach, para evangelizar os pobres. Mas que pobres? Pobres de dinheiro? Não, os pobres de espírito. É evidente que o rico de dinheiro, dificilmente ele é pobre em espírito. Jesus fala, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser pobre em espírito é aquele homem, aquele ser humano que reconhece a sua pequenez e que entende que precisa de um Redentor. Isso é pobre em espírito, porque se fosse literalmente, então nenhum rico seria salvo, não é? Então, o Senhor Jesus continua, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Ora, por natureza, nós éramos filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo. Nós estávamos por natureza destinados à condenação eterna. Éramos cativos de Satanás, éramos cativos deste cosmos, cativos deste mundo, com as suas mazelas. Mas, pela cruz, nós fomos libertos, nós fomos comprados, nós fomos resgatados, não é? Então, o apóstolo, Jesus continua no Evangelho de Lucas, em restauração de vista aos cegos. Quem não tem Jesus é cego. Quem está em Adão é cego para as coisas de Deus. É evidente que Jesus deu pão ao faminto. E Jesus libertou endemoniados. É certo que Jesus curou cegos. Ele restituiu a visão. Isso daí, esses sinais eram para que entendessem quem ele era, não é? Porque a visão que deve ser, a visão que o Evangelho aclara, é a visão para ver o invisível. O apóstolo Paulo fala, não atentando, não prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Que as que se veem são terrenas e as que se não veem são eternas. Nós estamos caminhando por fé, nós estamos caminhando vendo o invisível. Ora, quando o Senhor restaura, quando o Senhor nos dá a visão da cruz, quando nós permitimos que nessa interação entre o convite dele e a nossa resposta, assim, Senhor, entra na minha vida, porque Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, quando nós nos sentimos sedentos, vamos a ele, ele dá. Então, essa restauração da vista aos cegos, nós passamos a enxergar quando cremos no Senhor Jesus. Agora, esta visão pode começar a se ofuscar. A igreja de Laodiceia. Recomendo-te que de mim compres colírio para te ungires. Aliás, veja o problema da igreja de Laodiceia, é uma igreja que é a igreja que tipifica, nós temos falado isso, a igreja que tipifica a igreja da era atual. Não quer dizer que todas as denominações, as igrejas chamadas cristãs, sejam Laodiceia. Não. É evidente que no bojo dessa Laodiceia nós temos aqueles que são os poucos que são fiéis, que amam a palavra, que verdadeiramente foram libertos, que tiveram a visão aclarada, não é? Que foram resgatados do cativeiro. Então, há muitos poucos, tanto é que é assim que na nação de Israel. Quando o Messias nasceu lá no templo, o sumo sacerdote estava lá quando ele foi circuncidado, quando Jesus foi circuncidado? Não. Os sacerdotes nem criam, falaram para Herodes, olha, bom, a letra diz lá que vai nascer em Belém, mas eles mesmos não foram a Belém para checar se aquele de fato era o Messias. E não criam mais, os saduceus, os sacerdotes não criam mais na ressurreição e tinham a Bíblia.
Eles circuncidavam, eles faziam as festas, os rituais da festa, da Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Eles faziam mecanicamente, religiosamente, mas o espírito de vida não estava neles. Quem é que estava aguardando o Messias? Ana, uma viúva. E ela falava para alguns que criam, que esperavam a vinda do Messias. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asher. Deus fala para Simeão, vai lá, pela fidelidade dele. Quem era Simeão? Sumo sacerdote? Não. Quem era Simeão? Sacerdote? Não. Era um humilde judeu, guardador da lei, segundo ele entendia, e manejava tanto que ele cita Isaías. O Senhor falou para ele, pela fidelidade dele: Simeão, vai lá para o templo, vai ao templo, e você vai ver o Messias. Ele foi, não é? Ele chega ao templo, pega o menino no colo e fala: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos têm visto a tua salvação. Irmãos, são poucos os Simeões e Anas na vida da igreja. Os nossos teólogos, em sua grande maioria, movidos por uma fábula, que é a evolução biológica, estão se embrenhando por um evolucionismo teísta, já não creem mais que o homem foi feito perfeito e caiu. Mas para os pequeninos, para os pobres, os que cremos na literalidade da palavra de Deus, nós os que cremos porque Jesus aceitou. Jesus aceitou a historicidade dos 11 primeiros capítulos, eles não aceitam. Jesus aceitou que Moisés era o autor do Pentateuco, eles não estão dizendo: eu já ouvi um homem, um pregador, falar, por enquanto vamos aceitar que seja Moisés que escreveu. Jesus não colocou em dúvida. Se o primeiro capítulo é chamado Eloísta por causa de Elohim, se o segundo capítulo tem diferença do primeiro, que é chamado de Javista, porque é usado o nome de Javé, de Yavé. Jesus usa os dois no mesmo contexto. Não foi assim desde o começo, quando Deus fez homem e mulher. Gênesis 1:26. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e os dois unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Jesus aceitou o Gênesis 2:24. Jesus junta os dois, aceitou a literalidade deles, a história. Os nossos teólogos não aceitam o dilúvio. O dilúvio, com todas as evidências geológicas que os criacionistas estão mostrando e não são rebatidos. A literalidade da palavra. Então nós, os pobres, os que cremos que Deus fez o universo, criou a terra, criou o homem perfeito, e o homem caiu, e ali no jardim do Éden foi prometido que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. É esse Jesus que nós amamos, que nos deu vista, que nos libertou do cativeiro, que pregou o evangelho aos pobres, as boas novas de salvação. Então, queridos, a santificação. Sem santificação, a palavra santo, do latim sanctum, ou sanum, que deu sano e deu são. O hagios do grego, ela está relacionado com alguma coisa, aquele que é separado, aquele que tem pureza. Em Adão, nós fomos inoculados de um veneno mortal, o pecado. Paulo fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram em Adão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus saiu.
Por isso que Adão se viu nu. Quando ele come do fruto, a glória saiu. Foi a morte espiritual, ele se viu nu. A glória saiu, ele se viu nu. Antes não percebia que estava nu, porque tinha a refulgência, tinha a glória. Porque todos pecaram. Nós temos uma herança pecaminosa de Adão. Agora vem Jesus. O pecado foi inoculado no homem. A cruz é o soro antiofídico. É o soro que anula o veneno da serpente. Porque por isso que todos em Adão estão feridos mortalmente. Feridos mortalmente. Não só morte física, mas a morte eterna. Separação eterna de Deus. Agora vem o Senhor Jesus. Assume o nosso lugar. Morte substitutiva. O enviado de Deus. Aquele que esmaga, que derrotou Satanás na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é o ferimento no calcanhar. Ali no jardim do Getsêmani se cumpre Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá aquele que te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus ali no jardim do Getsêmani vai se deixar picar. O pecado seu, meu, de toda a humanidade entra nele, ele sua sangue, veneno de serpente tão poderoso que ele sua sangue, verte sangue pelos poros, gotas como de sangue e havia suor, ou a própria hemólise, destruição de glóbulos vermelhos, chama em hematologia, se chama hemólise, destruição, por isso que fica róseo. Ele está ali ele está desta hora até o momento em que ele expira. Ele é o teu pecado e o meu. Ele é o teu pecado e o meu. Por isso que ele foi abandonado por Deus. Querido irmão, querida irmã, Jesus foi abandonado porque ele era só pecado. Ele não tinha pecado. Quando ele é inoculado do pecado, daí até o momento em que ele expira, ele foi abandonado por Deus, porque o pecado não pode entrar na presença de Deus. Nós temos que ser santos, nós temos que ser sãos, nós temos que ser curados. A palavra santo não somente quer dizer separado, a palavra santo quer dizer imune. Você já está imunizado do pecado mortal. Jesus já pagou na cruz. Daí a necessidade de você manter essa santificação. Não retroceder, evidente. Não se deixar levar por conhecimento próprio, por falta de conhecimento da palavra, se achar que já está plenamente salvo e querer levar uma vida dissoluta como temos conhecimento. Tem na família, nós temos pessoas que acham que estão salvos e têm uma vida de pecado. Quem não tem na família? Não, essa palavra é de amor, essa palavra não é para te condenar se você está nessa situação, essa palavra é amorosa, essa palavra é para você falar, não se deixe enganar. Pedro está falando para você não se amoldar a este mundo. Paulo fala para não, você fala, mas eu tenho vontade de ir fazer isso. É verdade que você pode ter, mas se você se encher do Espírito, da palavra e do mistério da cruz, se você se aprofundar, mergulhar no amor de Deus ali na cruz, no Getsêmani até a cruz, o quanto ele se deixou machucar, você vai passar a amá-lo. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a perder o desejo pelo pecado que entristece o Espírito de Deus que está em você, se você nasceu de novo. O Espírito de Deus se entristece com o nosso pecado. Então, essa palavra é sede santos, porque eu sou santo.
Esse não é por esforço próprio, é o quanto você se alimenta da palavra. Você vai perder os desejos impuros, os desejos espúrios, os desejos carnais, como diz Tiago, demoníacos, terrenos, e você vai se santificar espontaneamente, movido por um amor. Os seus olhos espirituais vão ser abertos de tal maneira que você vai amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e você vai amar a vinda dele, porque ela está muitíssimo próxima. Nós estamos próximos, muito perto, nós estamos muito perto da volta do Senhor. Esta palavra é uma palavra profética para você. Eu aqui estou na condição de profeta de Deus, e quase sempre, espero que isso não aconteça com você, assim como foi com Israel, que matou os profetas. É evidente que eu não tenho medo que você vá, ou aqueles que não concordam com a minha palavra, que vão querer me liquidar fisicamente. Até pode acontecer, mas isso é muito difícil. Mas rejeitar a minha palavra como sendo radical, como sendo fanático, como sendo fundamentalista, como sendo exagerado, pois é, ainda eu quero ser exageradamente apaixonado pela obra redentora da cruz do Calvário. E é esse o meu convite. É de amor, não é de acusação. Não é de acusação. A palavra profética não acusa. A palavra profética, ela é movida pelo Espírito, ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fala do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Se Ele não ressuscitasse, nós não seríamos. Cruz e ressurreição, nós somos justificados. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele ia julgá-lo dali a poucas horas na cruz do Calvário, para que você tivesse uma porta de saída, para sair desse liberto, cativo de Satanás, uma porta aberta no formato de uma cruz, para você passar para o outro lado. E verdadeiramente sereis livres, se o Filho do Homem vos libertar. Santificação não é sacrifício. O sacrifício de que Paulo falou aqui em Romanos 12 é um sacrifício de gratidão, de culto racional. Qual é a lógica da minha adoração? A lógica da minha adoração é: eu te amo, porque tu te sacrificaste por mim. Então o meu coração é teu, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. E eu quero comer a tua palavra a cada dia. Como Israel comia o maná no deserto, eu quero comer a tua palavra. Para cada dia eu ser transformado mais e mais a tua imagem e semelhança, até a estatura do varão perfeito. Para isso nós fomos chamados, conhecidos de antemão, aos que de antemão conheceu. Também os predestinou a ser conhecido, ou salvo, ou eleito. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós fomos predestinados para expressar o Senhor Jesus, na maneira de ser, na maneira de agir, na maneira de proceder. Você fala: mas eu não consigo. Vai se alimentando da palavra e lentamente você vai deixando as obras infrutíferas das trevas e você vai caminhando em direção cada vez mais próximo da luz. Não é isso? 4:18 de Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não é da noite para o dia. A conversão é da noite para o dia. Você converteu, aceitou, você nasceu de novo. Mas a sua vereda, a sua caminhada a vereda do justo é como a luz da aurora até aquele dia em que nós seremos plenamente semelhantes a Ele. E eu gostaria de terminar falando sobre a importância da obediência, da santificação. Paulo fala assim: medite, depois abra sua Bíblia, cheque, seja um bereano, pega a sua Bíblia, veja o contexto, ore ao Senhor, ostente a unção,
Então diz, e não necessitais que ninguém vos ensine. O pastor ou o mestre, ele te dá os primeiros passos, depois você tem que conhecer a sua Bíblia. Amém? Ele diz assim, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, a estatura de varão perfeito, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Versículo 8 diz, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem. Quem está em Adão é inimigo de Deus. Não pode, carne e sangue não podem entrar no reino do céu, tem que nascer de novo. Os que não conhecem estão em Adão. E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para não obedecer, você tem que conhecer. Você conhece e quer voluntariamente desobedecer. Então não conte que uma vez salvo para sempre, você possa levar a sua vida dissoluta. Você estará se amoldando à velha natureza, você estará se conformando com esse mundo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o apóstolo, ele está sendo contundente, que estes sofrerão, os que não conhecem e os que não obedecem, eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, a vinda dele. Que Deus abençoe, que você tenha essa palavra não como alguém que está querendo o seu mal, mas é alguém que te ama, é alguém que ama você, é alguém que foi incumbido por Deus na minha pequenez, na minha insuficiência. Deus tem me levantado como mestre, como um ensinador. A palavra mestre é muito sofisticada, como um ensinador da palavra dele, para que o meu povo não venha a tropeçar. Nós estamos sendo colocados como sentinelas, aquilo que Deus falou para Ezequiel, sentinelas. Se você vir o inimigo, vir uma pessoa em pecado, e Deus falou para Ezequiel, se você vir o indivíduo em pecado, e você não o advertir do seu pecado, eu vou requerer o sangue dele de você. Mas se você o avisar, e ele se converter, uma vida foi salva. E se ele não se converter, o sangue dele eu não vou requerer de você, Ezequiel. Essa é a função nossa. Palavra profética, de amor. Não veja aqui acusação, não há acusação, há um apelo. Venha. O Senhor Jesus diz, quem tem sede, venha. Humilhe-se. Os seus desejos carnais serão abolidos à maneira que você for se tornando limpo, hagios. Você vai se tornando higiênico pela lavagem da água, pela palavra, como diz o Senhor Jesus. Que Deus abençoe.